Hoje então vamos falar sobre duas práticas que são simples e poderosas para integrar o mindfulness na sua prática clínica, que são as práticas de movimento consciente. As práticas que a gente vai falar aqui são duas, que é o alongamento consciente e o movimento da respiração, ambas inspiradas na filosofia e na cultura oriental. Vamos então começar pelo alongamento consciente, que é uma das práticas mais importantes no mindfulness. E afinal, André, o que é esse alongamento consciente? Ela é basicamente uma forma de alongar o corpo com atenção plena. E não importa o quão intenso seja esse movimento, o foco não está na performance, mas sim em perceber quais são as sensações físicas do corpo durante este alongamento. Como também, nessa prática de alongamento consciente, a gente consegue observar a respiração e sentir o ritmo do movimento. Isso faz com que a gente aumente aquilo que a gente está desenvolvendo aqui enquanto habilidade nesse curso, que é essa capacidade de consciência emocional e corporal. Mas André, como que a gente faz a condução dessa prática clínica dentro do nosso espaço psicoterapêutico, do nosso serviço? A primeira coisa que a gente faz é orientar o paciente a escolher uma postura que se sinta confortável, que ele possa sentir que ele não está nem tão tensionado, nem tão relaxado, uma postura em que ele está se sentindo bem. E nessa postura ele pode estar em pé ou sentado, o que for melhor e mais acessível para ele. A ideia é que isso vai ser uma prática de autocuidado, uma prática de gentileza. Então é importante a gente sempre manter essa atitude mindfulness dentro desta prática. E depois, então, peça para que ele comece a fazer movimentos lentos e suaves. Pode ser algo simples, como levantar os braços devagar, ou até inclinar um pouco o corpo, o tronco para os lados e fazer alguns círculos com os ombros. De qualquer forma, essa prática de alongamento consciente vai estar disponibilizada aqui abaixo, o vídeo dela, para que você consiga entender quais são esses movimentos. Então, enquanto seu paciente realiza esses movimentos de alongamento consciente, convide-os a prestar atenção no que está acontecendo no corpo deles. A ideia é que a gente focar nessas sensações físicas dos músculos que estão sendo alongados, na temperatura corporal, no toque dos pés sobre o chão e no ritmo da respiração, como que está essa frequência respiratória, se ela é uma frequência que está acontecendo mais no peito ou se está acontecendo mais no abdômen. Então a gente vai aqui alimentar essa percepção e essa consciência do que está acontecendo naquele momento presente naquele corpo. Um outro ponto muito importante é incentivar o paciente a observar sem pressa tudo isso. Observar qualquer tensão, mas sem essa expectativa de querer chegar em algum lugar. Simplesmente conseguir ter uma postura de não julgamento em relação ao próprio desconforto ou prazer que a prática pode estimular, né? E esses movimentos conscientes, eles de alongamento, às vezes eles podem ser dolorosos, às vezes eles podem ser desconfortáveis. E isso não é um problema. Isso, na verdade, vai ser um material bruto, né, de como que a gente vai ter elementos no momento presente para perceber o que está acontecendo. Então vão ser âncoras para o aqui e agora. Então vamos valorizar também não só o prazer e o conforto, mas também a dor e o desconforto. E lembrando que a essência daqui do mindfulness dentro desta prática, isto é, a maneira como o mindfulness vai ser inserido dentro deste contexto clínico é justamente nessa atitude de curiosidade e sem julgamentos. No sentido que a gente consegue se abrir para as experiências, mas sem ficar rotulando elas como positivas ou negativas, agradáveis e desagradáveis. E isso vai linkando também com as próprias experiências emocionais. Isto é, tem emoções que são mais difíceis de sentir e emoções que são mais fáceis e mais confortáveis. E a gente tem que ter essa mesma postura de abertura, de curiosidade sem julgamentos. E é legal dizer que essa prática ela ajuda muito a trazer o paciente para o momento presente. Conseguir fazer com que o paciente sinta mais o que está acontecendo no aqui e agora. Isso tudo fortalece essa percepção corporal, essa consciência corporal como um todo. E o melhor ainda, ela é facilmente adaptável. Você pode ajustar essas práticas de alongamentos de acordo com as limitações físicas e as necessidades dos pacientes. Então, existem diversos exercícios
desde exercícios mais simples até mais complexos. Então faz parte você conseguir entender quem é esse paciente, quais são as demandas, as limitações, as potencialidades, e a partir disso inserindo esses alongamentos da melhor maneira possível. E quais são os principais benefícios desses alongamentos conscientes, os benefícios clínicos dessa prática de movimento consciente? Essas práticas de alongamento consciente, elas ajudam muito a aliviar a tensão muscular e aumentam essa consciência corporal e emocional, melhorando assim também essa capacidade de presença e, consequentemente, foco e concentração. Então é como se fosse uma grande cadeia de feedbacks, de causalidades, né? Então, quanto mais você consegue perceber a tensão muscular, mais você consegue diminuir ela por meio da consciência, das emoções e do corpo, e isso também ajuda a gente a se distrair menos, e essa capacidade de se distrair menos aumenta a capacidade de foco, de presença e de concentração. E agora vamos então para a nossa segunda prática, que é o movimento da respiração, que é uma outra prática de movimento consciente, assim como o alongamento consciente, mas essa é mais focada no movimento da respiração. Então, a prática do movimento da respiração é uma técnica que consegue sincronizar os pequenos movimentos do corpo, dos braços, com o ritmo natural da respiração, e foi inspirada nas tradições orientais do Tai Chi Chuan e do Qi Gong. A ideia aqui é que a gente consiga criar uma sensação de fluidez com o corpo e com a mente, no sentido de que com essas práticas a gente consegue ter essa perspectiva integrada de como que a respiração está em sincronia com o próprio tempo das movimentações corporais, sobretudo as movimentações dos nossos braços, dos nossos ombros, das nossas pernas. Então tudo isso está interligado nessa rede, que é o corpo, respiração e mente. Mas André, como que eu faço para conduzir essa prática de movimento da respiração? Então, aqui comece pedindo para o seu paciente simplesmente observar a própria respiração, sem mudar nada, apenas notando o ritmo natural. Depois, oriente seu paciente com movimentos simples, e lembrando que esses movimentos dos braços, que vão estar sincronizados com a respiração, vão estar disponibilizados também aqui no vídeo abaixo, em que eu mostro de uma maneira bem simples como que se faz essas práticas de movimento respiratório. Mas basicamente, quando você inspira, ou seja, quando você coloca o ar para dentro, você mexe de uma determinada forma os seus braços. Então você sobe com os braços na inspiração e então, quando você vai soltar o ar, você desce os braços. Esse é um movimento, por exemplo, bem simples dentro do movimento respiratório mindful. Mas existem vários tipos e você até pode inventar alguns movimentos que faz sentido em termos de acessibilidade, de didatismo e que você acha que vai ter uma boa aplicação clínica. Aqui o mais importante é que o seu paciente consiga perceber a própria respiração de uma maneira mais fácil. É uma forma de a gente aumentar essa consciência da respiração, do tempo, frequência, velocidade, de uma maneira em que a gente está não só usando a nossa atenção cognitiva, mas também usando o nosso próprio corpo, os nossos próprios braços, as nossas mãos. Tudo isso vai ser elementos que vão ter essa facilidade na hora dessa percepção em relação à própria respiração e as suas características, como por exemplo, intensidade, localização e velocidade. E esta prática do movimento respiratório ela é fantástica para a redução da ansiedade e estresse, porque ela estimula de maneira muito significativa essa mudança no ritmo respiratório e também aumenta essa percepção. E isso já consegue frear esse automatismo da ansiedade e do estresse que acaba sendo algo crônico na vida dos nossos pacientes. Como também essa prática do movimento respiratório, ela promove uma sensação de calma, ela regulariza o nosso sistema nervoso, ela ativa aquilo que é o sistema nervoso parasimpático, autônomo, em que é o sistema ligado ao relaxamento, aos afetos, a ficar mais tranquilo, mais calmo, que é o oposto daquilo que seria essa coisa da ansiedade, do estresse, do cortisol. E de modo geral, a gente vai conseguir
fazer com que o nosso paciente, por meio dessa prática do movimento respiratório, aumente a sua própria consciência. Consciência não só da sua própria respiração, mas do corpo, das emoções, do pensamento e da sua própria realidade enquanto sujeito no mundo e no universo. Só para fazer um fechamento, vale lembrar aqui uma coisa. Essas práticas de movimento consciente são ferramentas incríveis para ampliar a consciência corporal e integrar mindfulness na rotina. Isto é, essas práticas, elas, assim como as práticas das pausas conscientes, ajudam muito a gente aumentar essa adesão do paciente a essas práticas de consciência plena. Com esses alongamentos conscientes e os movimentos conectados com a respiração, que são os movimentos da respiração, o paciente ele consegue desenvolver mais esse senso de presença, de plenitude, aprendendo também a regular mais as emoções, que é sobretudo o objetivo final da nossa terapia, que é ajudar aquele paciente, aquele indivíduo, aquele sujeito a viver uma vida melhor, com menos estresse, menos ansiedade, menos depressão, uma vida com menos sofrimento e mais bem-estar. E o mais legal disso tudo, interessante, é que você pode facilmente adaptar essas práticas para diferentes perfis clínicos, diferentes quadros de transtornos. Isso aqui funciona para transtornos de ansiedade, de depressão, de pânico, de ansiedade social, de toque. Tudo isso porque aumenta a capacidade de consciência em relação ao que está acontecendo. E isso tem implicações secundárias, terciárias, no sentido de a gente conseguir regular melhor as nossas emoções, regular melhor o nosso foco, aumentar a produtividade, aumentar a nossa inserção na sociedade. Tudo isso está intimamente relacionado com essa nossa capacidade de aumentar a nossa consciência em relação à realidade. Então, aqui, essas práticas, tanto de movimento da respiração quanto do alongamento consciente, entram justamente em direção a essa harmonia das práticas formais, que são mais aquelas sentadas, paradas, com práticas que são mais informais e mais adjacentes, né? Que elas não são as práticas principais, mas junto com essas práticas secundárias, junto com essas práticas principais, aumentam nossa capacidade de integração do mindfulness na nossa própria vida e na vida dos nossos pacientes.